Voltamos aqui para o segundo bloco do Foco Corporativo. Já fizemos a troca na bancada aqui. Estamos aqui com o Sérgio Oyas, mais uma vez aqui no programa, para enriquecer aqui com assuntos tão pertinentes ao mundo corporativo, né? E como a gente tinha prometido, Sérgio, para o nosso público, né, que a gente está lançando agora o nosso e-book que nós fizemos compartilhados, né? Nós estamos trazendo alguns autores, né, por semana para falar do que tem essencialmente nesse capítulo. E o Sérgio trouxe para nós aqui o capítulo dele, a liderança como ferramenta do controle emocional. Né? Eu já vou passar a palavra para você, Sérgio, jogar a bola para você e fazer um malabarismo, já falando para a gente, genericamente, a princípio, o que você trouxe para nós em relação a isso, para essa solução humana. Boa noite, João. Boa noite, espectadores. Obrigado pelo convite. Mais Sempre uma vez. Né? Obrigado pelo convite do livro. Né? Sim. Porque me deu essa oportunidade de poder escrever um capítulo do livro. Sim. Né? Saúde Emocional, Soluções Humanas. Exato. E o meu capítulo, repetindo, como o João falou, eu falo da liderança como ferramenta na saúde emocional. Eu entendo que liderança ajuda em tudo. Sim. Ajuda em tudo. Você é um especialista de autoliderança. Sim, né? Um pouquinho. Você fala bastante sobre autoliderança e começa por aí. Se a pessoa consegue liderar ela mesma, já é uma grande coisa. É um começo, né, Sérgio? Mas no capítulo, eu começo explicando de cara a definição de liderança. Eu tento dar uma definição, que é uma definição que eu uso. Tá. É muito particular e muito sucinta. Né? Eu defino liderança como sendo... liderança é influenciar pessoas para obterem resultados. Perfeito. Né? Eu juntei aí um pouco de Dale Carnegie com Sócrates. Olha só aqui. E mais o professor Stephen Covey. Um time perfeito, né? Um timinho que me ajudou aí a ter essa bom. definição sucinta, que é influenciar pessoas, mas só influenciar a troco de nada eu entendo que não é válido. Exato. Então você precisa influenciar para que elas obtenham os resultados. E os resultados que elas assim estiverem projetando e assim quiserem. Sim, né? sim. Nesse capítulo eu explico como uma boa liderança consegue, eu gosto da palavra trajetórias. Eu até já falei aqui numa outra vez, né? Verdade. Que o líder cria trajetórias. Perfeito. Então, eu tento mostrar como um bom líder, ele cria as trajetórias e ajuda nessa saúde emocional, principalmente em crises. Exatamente. Né? Principalmente em crises. E aí eu discorro sobre esse tema e dou alguns exemplos, inclusive, disso, de como que o bom líder consegue fazer isso. Perfeito, Sérgio. Quando a gente fala em crise, né, nem sempre o líder está preparado para um nível que nós chegamos. Foi uma coisa inesperada, né? O nível de crise que nós chegamos, que afetou o mundo corporativo de uma forma que, na trajetória histórica, a gente não consegue encontrar uma igual. Né? Se você olhar para o passado, você não vê uma crise dessa monta que mexesse com o mundo corporativo, ainda mais no momento de transição que já existia com a indústria 4.0. Então você pega um momento de transformação no mundo do trabalho, com a inteligência artificial entrando, com a tecnologia, as gerações saltando, né? A geração milênio saltando para as lideranças. Então já eram vários desafios acontecendo e de repente vem essa bomba, esse desafio maior, né? E traz uma necessidade de repente, uma revisão em lideranças. Você entende que aquilo que é chamado, de uma forma abrangente, de liderança situacional, ela é pertinente para esse momento? Ou seja, né, vamos adequar a liderança conforme a minha equipe, ou não? A gente precisa ter um padrão de liderança único para atingir os propósitos e os projetos da empresa? Veja, uma das características, uma das competências do líder está sempre se desenvolvendo. Sim. Não pode ficar parado, ele está sempre se desenvolvendo. Né? E eu sou até repetitivo nisso, João. As competências de um líder, as atitudes de uma boa liderança, elas não mudam. Não é porque a gente tem uma crise agora que essas competências elas vão mudar. Né?
Até porque o nosso líder maior, ele continua sendo. É verdade. Né? É verdade. É Jesus. Exatamente. E essas técnicas que ele utilizava, elas estão em voga até hoje. Com certeza. Ninguém nunca conseguiu influenciar tantas pessoas a terem resultado quanto Jesus. Né? Mas veja, quando você fala especificamente dessa crise que a gente tem passado, basicamente as lideranças elas precisam se atualizar com novas tecnologias. Eu entendo que são novos procedimentos, não novos processos. Ah, que interessante. Né? Uma diferença parece sutil, mas é grande, né? É grande. Então, assim, os processos eles precisam ser mantidos. Sim. A adversidade que foi trazida, o líder tem que encontrar um novo procedimento, que, de novo, eu falo de criar novas trajetórias. O líder tem que achar caminhos que ainda não existiam. Sim. Né? Tanto é que criar nova é pleonasmo, né? Criar já é novo. É verdade. Né? Criar nova... Mas não é vicioso. Não é vicioso. É verdade. Mas é isso, assim, os processos não mudam, é uma questão de adaptar procedimentos. Entendi. Eu estava lendo no livro, né, no seu capítulo, uma parte que você fala uma coisa que eu acredito que você colocou para chocar mesmo, para chamar ali o público, que é a questão da liderança meio que imposta. Hoje se discute muito isso no mercado. Inclusive tem alguns livros como... Agora me fugiu o nome do livro do autor, mas é o Monge Executivo. Sim. Eu esqueci o nome do autor. James C. Hunter. Isso, James C. Hunter. Ele coloca um nível de liderança que eu me identifico muito, porque ele leva para o lado do... A liderança servidora, né? Servidor, ele fala muito do amor, né? Isso. Do amor como comportamento, que é aquilo que a gente sempre fala. E eu acho que liderança é isso. Mas, como a gente está falando da situacional, né? Tem momentos de crise, principalmente, que você colocou na questão, Sim. que eu acho que é importante você ter um pulso um pouco mais forte. Quando eu explico o estilo autoritário. Autoritário, exatamente. Né? Veja, a própria palavra liderança situacional refere-se a uma situação. Então, existem situações onde precisa emergir um líder e tomar pulso. Eu dou o exemplo de náufragos. Sim, né? Sim. Então você tem ali algumas pessoas que o barco afundou e sobrou um pouco de madeira, um pouco de material boiando. Você tem 4 ou 5 pessoas ali e precisam rapidamente tomar uma atitude para sobreviver. Tentar montar uma jangada com aquele material, tentar ver se consegue água potável, né? Algum galão, alguma coisa assim. Tá, se começar cada um fazer o que quer da sua cabeça, vai todo mundo morrer. É verdade. Então, nessa hora, aparece um líder, inclusive não é o autoritário, desculpa, a palavra é autocrático. Autocrático. É o líder autocrático. A nomenclatura então, correta, né? Surge uma pessoa e começa a determinar as tarefas. Alguém que assume essa liderança. Olha, você vai até ali, traz, tem uma corda boiando. Você ali junta as madeiras, entendeu? Ei, você consegue nadar? Tem um galão ali. Entendi. Junta todo mundo aqui, vamos lá, vamos fazer uma jangada. Surge, né? Na hora da crise, surge. Inclusive eu falo que o conhecimento de técnicas de liderança, de competências de um líder, ele nunca vai ser jogado fora. Você não sabe quando que vai surgir uma situação onde vai ser necessário. Sim. Nessa pandemia, muitas famílias perderam pessoas. Então, perdeu um líder da família, Exato. perdeu um líder financeiro da família, Exato. Alguém que era o provedor. E agora, como é que faz? Né? Perdeu 2 pessoas, 3 pessoas da família. E aí quem sobrou vai ter que assumir uma liderança. Exatamente. Né? Nessa hora, o conhecimento prévio ajuda muito. É fundamental, né? Então eu entendo, assim, a liderança situacional, ela pode aparecer a qualquer momento. Entendi. É uma situação que surge e grita pela necessidade de uma liderança. E quando você me permitir, veja que hoje eu estou insistindo de falar boa liderança. Sim. Porque no capítulo do livro eu faço essa explicação, inclusive uma provocação, né? Por que será que eu falo tanto boa liderança? Porque tem liderança má? Tem. Nós temos exemplos históricos, né, que você colocou muito bem no livro também. Exatamente. Então você tem líderes
você teve Hitler. Hitler foi um líder. Exatamente. Né? Porque se o líder tem seguidores, Hitler foi um líder. Eu costumo dizer que líder foi um ótimo, ruim líder. Né? Porque ele foi um líder excepcional. Nas mas, técnicas, na competência, ele foi ótimo. Mas na moral, né? No objetivo moral, ele falhou. E aí, e outros tantos que você teve aí. Gente, o Chico Anísio fazia uma brincadeira no programa dele, que ele fazia um pastor, um personagem. Eu lembro. Tintones. Ele fazia Tintones, que era para falar do Jim Jones. Exatamente. Que lá na Guiana, na Guiana Francesa, levou quase 1000 seguidores e fez todo mundo tomar veneno e morrer. Exatamente. Olha essa liderança. O cara leva as pessoas para a morte. Exatamente. Né? Essa é a liderança ruim. E a gente tem que tomar cuidado. Olha só, o Brasil hoje em dia está numa polarização política. Gente, quem é a boa liderança para a gente seguir? Eu sempre falo isso, Sérgio. No mundo, eu não falo no Brasil, eu estou falando do mundo. Nós não vemos lideranças como nós víamos antigamente. O Martin Luther King, o Nelson Mandela. Né? O Mário Sérgio Cortella disse que uma vez, quando era secretário da Educação, ele recebeu o Mandela aqui no Brasil. Ele disse que quando ele deu a mão para o Mandela, as pernas dele bambeou. Porque só o olhar daquela pessoa, que ele sentia a história que ele tinha, já mexe com você. É um líder que traz um poder por trás dessa liderança, né? Que mexe com a sociedade. Nós não temos mais lideranças nesse nível no mundo. É bem difícil. Né? É bem complicado, né? É bem difícil. Até porque o líder ele precisa dar bons exemplos. Sim. É uma prerrogativa de líder. Líder tem que dar bom exemplo. Então hoje, se você parar e começar a analisar as personalidades mundiais da política, quais são os políticos que estão dando bons exemplos? Exatamente. Tem aquela presidenta lá da Finlândia que dá um excelente exemplo, que mora na casa dela, o carro dela não tem salário. Finlândia, né? Então, né? Pois mas são raras as exceções verdade. De bons exemplos. Não chega para a mídia, né? Não chega para a mídia. Até porque o pessoal tem um pouco de vergonha, né? É verdade. Não mostra não, porque imagina, vai comparar com os nossos. É verdade. Né? Mas então, eu insisto nessa coisa da boa liderança. Porque você pode usar as técnicas de liderança para o mal. Exatamente. Né? E você pode influenciar as pessoas para o resultado errado. É verdade. Quando você fala de Hitler, me faz lembrar a história dele numa certa parte do livro que fala de Hitler, que, se eu não me engano, em 1908, Hitler ainda não tinha a preponderância que ele tinha, não tinha a visibilidade que ele já teve depois, né? E ele foi para Viena, se eu não me engano. Minha memória não está muito boa ultimamente, não. E ele queria ser artista plástico. Sim. E ele foi para uma escola de artes e ele foi massacrado ali, né? Colocaram ele como medíocre e tudo mais. Eu não estou falando do Hitler, mas da pessoa líder que liderava aquela escola. Que possivelmente causou esse trauma no cara. Não que ele não fosse um psicopata, fez tudo que foi por causa disso. Mas pode ser, exatamente, pode ter sido o gatilho. Nós poderíamos, em vez de ter um psicopata, ter um artista plástico medíocre. Mas não teria causado o que ele causou. O meu ex-cunhado, ele me mandou uma vez um DVD, um documentário, chama-se A Arquitetura da Beleza. Conta essa fase de Hitler, né? E explica algumas coisas, né? Por que Hitler não deixou bombardear Paris? Porque ele achava que Paris era lindo. Sim. Né? Por que não deixou bombardear a Grécia? Porque a Grécia era linda. Então ele tinha essa psicopatia, assim, e é possível que o gatilho foi lá atrás, que ele queria exercer lá aquela habilidade que ele achava que tinha e não deixaram. Entendi. Né? E alguém foi muito ruim com ele, porque ele ficou meio... Acho que ele ficou um pouquinho bravo. Ele ficou, né? Acho que ele ficou humilhado, na verdade, né? Pois é. Eu acho que todo mundo tem um nível, todo ser humano, ele tem um certo nível de... Não vou dizer psicopatia, né? Mas um desequilíbrio emocional de uma certa demanda. Mínimos ou muito grandes. Todos nós temos, porque o próprio...
nascimento ele já é traumático. E aí o pai e mãe não tem curso de pai e mãe, então a gente erra com os filhos muito. Então você acaba trazendo algumas situações emocionais, né, que ficam ali adormecidas, né? E de repente uma liderança uma má liderança, né? Uma liderança no sentido de procedimentos, ativa um gatilho de uma forma inocente e causa um transtorno dessa monta. É exatamente assim que eu acredito que acontece o recrutamento de jovens no narcotráfico. Olha, é verdade. Sabe? Então são crianças que estão muito abaladas, muito afetadas, sem estrutura, a saúde emocional muito prejudicada, e vem um falso líder, um falso profeta, e mostra o caminho errado. Sim. Né? Eu, quando vi aquele filme Cidade de Deus, me deu um desespero, e eu já vi algumas vezes, me dá um desespero, me dá uma sensação que aquelas pessoas, aqueles jovens, eles não têm como sair daquilo. Parece que virou uma armadilha da sociedade. Eles um círculo, né? Fecha um círculo. E aí, eles aprendem aquela coisa de como é ruim, e quando eles crescem, é o que eles sabem fazer. E aliciar os jovens para manter o poder exatamente, no tráfico. Estão ali e para eles é natural, porque eles cresceram naquele ambiente. Eles não tiveram não foi dado alternativas para a criação de outro paradigma, um outro modelo mental. Não viram bons exemplos. Não tem, ficou ali fechado naquele processo. Indo para outro lado extremo, né, que nós estamos no extremo do tráfico, eu queria ir para o outro extremo do falsamente bom. Quando eu falo do mundo religioso. Sim. Né, eu não estou falando do mundo espiritual, mas sim do religioso. Hoje nós temos uma polarização enorme no mundo religioso. O que está acontecendo hoje, né? Acho que hoje teve a cessar-fogo lá, né? No Hamas, mas tudo aquilo é uma polarização violenta, né? Que se você trouxer alguns níveis para baixo e trazendo aqui para o nosso país, você vê uma polarização religiosa que se aproveita de uma situação emocional das pessoas que procuram a igreja, né? Eu não estou falando de placa de igreja, mas da igreja como um todo, né? E acaba absorvendo aquela pessoa para o seu ideal de vida e destrói aquela pessoa. É uma liderança religiosa polarizada que não aceita sentar para conversar com outros tipos de dogmas e que se aproveita da fragilidade para ter uma liderança abusiva sobre as pessoas, né? Você trata alguma coisa, não num nível religioso, mas você trata alguma coisa nesse sentido dessa questão emocional. Eu estou falando tudo isso por quê? Para voltar ali para o livro, eu queria que você desse algumas dicas. Né? Eu peguei você de surpresa agora, né? Mas assim, alguma coisa que... eu estou pegando surpresa à vontade, porque eu sei que você tem bagagem para isso. Algumas dicas que você pode dar para pessoas que estão iniciando a liderança agora. Eu sei que, de repente, o desenvolvimento é um negócio importante. Mas vou imaginar quando nós começamos lá atrás, quando você pegou a sua primeira equipe, né, o que você poderia falar para essas pessoas que estão começando agora? Para quem quer começar, quem quer liderar, quem já está liderando, quem quer mudar de chefe para líder, porque isso é uma grande parcela, né? Exatamente. No mundo corporativo. Precisa mudar essa chave de chefe para líder. A primeira grande dica: vai atrás de conhecimento, por favor. Vai atrás de conhecimento. Vai fazer curso, vai ler, vai conversar com quem sabe mais que você, né? Eu sou um não apreciador de leitura, confesso. Eu leio muito por obrigação, por causa da profissão. Mas eu sou uma pessoa, eu não tenho prazer em ler. Mas eu aprendo muito conversando com quem leu. É uma forma de absorver conhecimento. Sabe? Me vem já mastigado, né? Já vem com alguma interpretação. E se for uma pessoa que, então, é muito esclarecida, ótimo para mim, né? Então, assim, se você não quer ficar lendo, vai fazer um curso, vai conversar com quem sabe mais. João, eu não tenho uma dica melhor para dar do que a pessoa ir atrás de conhecimento. Conhecimento é o que salva de qualquer coisa, de qualquer problema. Então, se você tem um problema de saúde, até as colegas estavam falando antes aqui de saúde, e acredito que vão concordar. Se a pessoa ela tem o conhecimento, ela resolve o problema de saúde dela. Se você tem um problema
financeiro e você tem o conhecimento, você resolve esse problema financeiro. O conhecimento te salva de qualquer problema. E aí é a questão da autoliderança, né? Que a gente volta para o início. Autoliderança, né? A questão autoconhecimento, autogerenciamento, né? Que ontem a gente estava até... Eu tive o prazer de participar da live do Sérgio, antes de ontem, né? Antes de ontem, inclusive, olha só que coisa, né? Eu queria falar para todo o público aqui que ontem o Sérgio passou mais uma primavera, é assim que se fala antigamente, né? O Sérgio fez aniversário, né? O Sérgio fez 30 anos ontem, né? De carreira, né? 30 anos de carreira. Fez aniversário ontem, queria te parabenizar em público aqui. Poxa, muito obrigado. Né? Porque eu vou fazer uma parte aqui, que o programa aqui é assim, gente, tá? Vou fazer uma parte porque assim, o Sérgio ele foi meu mentor, né? Eu aprendi muito, e aprendo ainda, mas assim, eu aprendi muito lá atrás, 12 anos atrás, eu acho que faz mais ou menos isso que a gente se conhece, 12 ou mais. E eu aprendi muito com o Sérgio, né? Venho aprendendo até hoje, e assim, a gente tem essas conversas que instigam a conhecer cada vez mais. E se hoje, parte do que eu tenho hoje na minha vida profissional, eu devo a esta pessoa, a esta figura. Então eu queria falar parabéns ao vivo aqui. Parabéns ao vivo aqui, realmente, para homenagear essa amizade que surgiu no mundo, era lá do mundo corporativo e hoje surgiu uma amizade, e é uma pessoa que eu devo muito em relação ao que eu sou hoje profissionalmente também. Então eu queria ter essa oportunidade de falar em público isso, porque já falamos no WhatsApp antes, né? Então, mas vamos voltar para o assunto aqui. Vamos. Deixa esses 57 anos aí já registrado. Registrado, né? Mas a autoliderança, Sérgio, que você falou da questão do conhecimento, a autoliderança, ela começa entendendo como funciona o nosso processo mental, né? Porque o que a gente estava falando, ontem a gente fez um webinário sobre isso. Sim. E no webinário você estava lá, né? Apesar de estar lá com o pessoal, você ainda entrou. Acompanhado lá no período. E a gente sabe que a emoção é uma coisa que ela vem e você não domina ela no nível orgânico. Ela é orgânica, ela é biológica, ela vem. O que vai fazer você gerenciar a sua emoção é o seu modelo mental. Os seus paradigmas que entendem a emoção e geram pensamentos. Os pensamentos que vão gerar os sentimentos, e o sentimento gera ações que vão te dar um resultado. Né? Então, basicamente, esse processo entendido para gerenciar, né, e ter esse autocontrole na liderança. Quando você falou das dicas, a primeira eu falo de conhecimento. Se eu posso falar de uma segunda, eu falo que o líder precisa desenvolver muito bem a sua percepção. E aí vem a isso, né? Você tem aí os seus 5 sentidos, que através deles você capta o que você acha que são as ações, né? Porque na verdade é uma versão, é o fato com a sua percepção, né? É verdade. Até porque os sentidos não são perfeitos. Exatamente. E isso geram as sensações e que viram depois as nossas memórias, e que você ontem no webinário falou muito bem, que você não domina as emoções, mas você precisa entendê-las. Exato. Né? Exatamente. E eu inclusive, eu derivo da percepção, quando você tem uma boa percepção de si, agora você consegue ter uma boa percepção da equipe. Perfeito. Porque espelha, né? Você precisa se conhecer. Exato. Para saber se você vai conseguir conhecer a sua equipe. É inteligência emocional gerenciada. Exatamente. Porque não adianta você eu tenho um nível de inteligência emocional bacana, mas se você não tem as competências da inteligência, mas você não tem as competências da gestão dessa emoção, ela fica nula, não é? E as pessoas falam, por exemplo, tem um tema que para mim é muito tranquilo, mas para as pessoas acho que não são, que é a coisa do preconceito, que para mim é derivado da percepção. Exatamente. Né? Então as pessoas acham que é errado ter preconceito. E não é errado ter preconceito. Você não domina ter ou não ter preconceito porque ele é uma emoção. Exatamente. Agora você precisa entender esta emoção para controlar os seus atos. Gerenciar, né? Gerencie as suas atitudes e os seus atos. Exatamente. Não deixe o seu preconceito tomar conta dos seus atos. Né? Exatamente. Então, e aí você vê um monte de gente falando assim, não pode ter preconceito, é proibido ter preconceito. E é ruim, porque algumas pessoas às vezes se pegam com um pensamento preconceituoso e fica se condenando. Nossa, eu não posso pensar isso.
Gente, pode pensar assim. Você não controla a sua emoção, o pensamento. Ele é baseado na sua memória. Exato. Bem rapidamente, o exemplo que eu dou é assim. Tem mais 5 minutos ainda. Tá. Eu tive se você, na época de escola, no começo lá, no maternal, tinha um menino gordinho que roubava sua merenda. Ele roubava a sua merenda. Você não vai apagar essa sua memória. Na sua memória, gordinhos roubam merenda, né? Tanto é que as duas colegas que ainda estão aqui do lado assistindo, quando eu entrei, elas esconderam o lanche. O gordinho entrou. Vem um gordinho, vem a memória e o preconceito. Gordinhos roubam merenda. E aí eu pergunto, é possível você apagar essa sua memória? Não tem como, né? Não tem como. Mas você pode entender a emoção que te traz. Exatamente. Né? E controlar a atitude. Não, isso é uma emoção que eu tenho. Eu acho que esse gordinho, acho que ele não vai roubar minha merenda. Aliás, antes dele roubar, eu vou oferecer. Pois é. É a questão que é da memória RAM, né? É o registro automático de memória. Isso. Ele está ali. E, assim, psiquiatras e psicólogos, né, falam, e a gente estuda muito essa questão da neurociência, que você não deleta memórias, você pode substituí-las. Augusto Cury, que é um excelente profissional, que ele fala das janelas killers, né? As janelas da memória que matam a emoção, né? Você tem como fazer as janelas light em volta da janela killer através do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Duvidar do seu modelo mental, criticá-lo, e aí precisa de humildade para isso, né? Você encontra as suas próprias crenças, para você determinar uma mudança. E essa mudança, com o tempo, se você, né, tiver motivação para fazer essa alteração, você cria janelas que ele chama de light ao redor da janela killer, e você consegue mudar o padrão de modelo que você tem, por exemplo, por um preconceito. Né? E porque a palavra preconceito, as pessoas é preconceito, mas é um preconceito. Eu faço essa brincadeira em sala de aula, eu desafio as pessoas, eu falo assim, alguém aqui é preconceituoso? Ninguém levanta a mão. E aí quando eu começo a explicar, e eu vou fazendo as perguntas, eu falo, você chegou aqui com algum conceito que você já tinha? Né? Eu espero que agora esteja aprendendo novos, mas vocês chegaram aqui com algum conceito que você já tinha. Exatamente. Então ele era um conceito já existente, ele era um conceito pré-existente, ele é um preconceito. Acabei de provar que vocês são preconceituosos. Pode levantar a mão, por favor? Pois é. Todos são preconceituosos. E tudo isso é derivado do conhecimento, João. Exato. Se as pessoas tivessem mais conhecimento, a gente não tem que ficar explicando essas coisas. Todo mundo entenderia. É verdade. É aquilo da informação, conhecimento e sabedoria. Hoje a gente tem aquele volume de informação absurdo. É muita informação. E aí a pessoa que é mais proativa, ela pega aquela informação e seleciona para gerar um certo conhecimento. E a pessoa que tem sabedoria pega o conhecimento e põe em prática. Que a sabedoria é conhecimento prático, né? Não só teórico. Mas a grande massa das pessoas estão habituadas, estão ali na procrastinação, né? E aí fica naquele volume de informação, fica perdida naquele meio e não consegue sair daquele meio, porque falta conhecimento. Eu não vou lembrar onde, mas ontem eu recebi uma informação assim, se você pegar o jornal Folha de São Paulo hoje... Eu falei ontem no curso... então foi com você, ótimo, achei excelente isso. E eu estou tentando lembrar onde que eu peguei essa informação. Falei né? ontem. Você falou que o que tem hoje de informação no jornal da Folha de São Paulo, em um jornal, é toda a informação que o ser humano tinha no século XVII. Se você pegar a vida de uma pessoa, de que ela nasceu até morreu no século XVII, o volume de informação que ela tinha para a vida inteira, hoje está numa edição de um jornal. Analogia. E é a prova de que eu estava assistindo, tá vendo? É verdade. Estava lá vendo, é verdade. É a prova que eu estava lá. É verdade. Mas é gritante esse volume de informação. Isso causa essa doença que nós temos na... Transformar essa informação em conhecimento dá mais trabalho, né? É verdade. Está acabando de novo, né? A gente, quando o assunto é bom, né? Acabou a primeira parte, acabou a segunda. A próxima vez nós vamos juntar os três aqui, ficar 2 horas conversando aqui. Traz uma bebidinha para nós aí, nós vamos embora a noite inteira. Pois vamos fazer isso então. Sérgio, deixa os contatos. Muitos aqui já te conhecem, já esteve aqui algumas vezes. Sim. Mas sempre tem as pessoas novas, né? A Vanice falou, Sérgio, é demais. Né? Obrigado, Vanice. A Rose Oliveira Guarulhos está aqui também. Um abraço para você, Jean Rodrigo Garbim. Esse nome não é estranho, Jean Rodrigo Garbim. Eu te conheço. O Jean é da dupla. O Jean é da dupla. É o Rodrigo. Ô, Rodrigão. Helene e Rodrigo. Um abraço, Rodrigo.
Eu estava lembrando do nome, é que eu conheço ele como Rodrigo Aquitagian. Ele falou, tô aqui, Sérgio, tá aqui, ó. Tá prestigiando, né? Mas deixa os seus contatos para o pessoal. Tá, a empresa é AG Call Center, então se alguém quiser localizar lá na empresa, é o domínio, é AG Call Center com 2 L's. E o Instagram, ele é o oias.sergio, é o contrário. Né? Oias com Y, né? É o oias com Y. Apareceu no GC lá. Né? Maravilha. Obrigado mais uma vez, Sérgio, pela parceria. Estarmos juntos aqui é sempre um prazer. Para você que esteve com a gente nesse programa, sem a Simone, espero que vocês tenham gostado da direção aqui, humilde direção, mas a gente vai aprendendo, né? E muito obrigado pela participação. E as dúvidas que vocês tiverem, continua deixando aqui na live, ou no @Sinai Consultoria, ou no @Foco Corporativo. E como a gente sempre diz aqui, acredite no poder do conhecimento, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.